Você já se perguntou o que realmente aconteceu quando as trevas cobriram a terra durante a crucificação de Jesus? A maior demonstração de amor já vista pela humanidade foi também o momento de mais profunda dor sentida no universo. Enquanto os homens zombavam, a criação gemia. Enquanto soldados repartiam vestes, o véu do templo se rasgava. O céu chorou de uma forma que os evangelhos apenas sussurram, mas que os profetas antigos já haviam anunciado. Hoje, você vai descobrir o que aconteceu nos bastidores celestiais durante as 6 horas que mudaram a eternidade. Uma revelação que vai transformar para sempre sua compreensão sobre a cruz. Seja bem-vindo ao Portal da Salvação. Antes de começarmos, se inscreva aqui no canal, curta este vídeo e permaneça até o final, porque há um ensinamento muito importante reservado para você. Quando falamos da crucificação de Jesus, geralmente nos concentramos no sofrimento físico, nas últimas palavras ou nas reações dos discípulos. Mas raramente paramos para contemplar o que acontecia nos céus naquele momento. O paradoxo que mencionei no início é exatamente este. No momento em que a humanidade rejeitava seu Criador da forma mais brutal possível, os céus se manifestavam de maneiras que muitos estudiosos da Bíblia nem sempre destacam. A cruz não foi apenas um evento terreno, mas um acontecimento cósmico que sacudiu os alicerces da própria criação. O sol se escureceu, a terra tremeu e o véu do templo se rasgou de cima para baixo. Hoje, vamos mergulhar profundamente na narrativa da crucificação, explorando tanto os aspectos históricos quanto os espirituais desse momento em que o céu literalmente chorou pela humanidade. A Palestina do primeiro século vivia sob a opressão do Império Romano. Jerusalém fervilhava de tensões políticas e religiosas, especialmente durante a Páscoa, quando milhares de peregrinos judeus chegavam à Cidade Santa. Esta festa rememora a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito, quando o sangue do Cordeiro Pascal, aplicado nos umbrais das portas, salvou os primogênitos israelitas. Não por acaso, Jesus seria crucificado justamente nesse período simbólico, cumprindo seu papel como o verdadeiro Cordeiro de Deus. A crucificação não era apenas uma forma de execução, mas uma declaração política romana. Era reservada principalmente para escravos, rebeldes e criminosos considerados os piores da sociedade. Era desenhada não apenas para matar, mas para humilhar e servir de exemplo público. Para os judeus, a morte na cruz carregava uma conotação ainda mais pesada. A lei mosaica afirmava claramente: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quando o Sinédrio, o tribunal religioso judaico, condenou Jesus por blasfêmia, eles sabiam exatamente o que significava entregar o suposto Messias para ser crucificado pelos romanos. O caminho para a crucificação começou com a traição de Judas Iscariotes por 30 moedas de prata, exatamente o valor que Zacarias profetizou cerca de 500 anos antes. O julgamento de Jesus foi uma farsa jurídica, realizado de madrugada, contrariando as próprias leis judaicas que proibiam julgamentos noturnos em casos capitais. Primeiro, Jesus foi levado a Anás, depois a Caifás, o sumo sacerdote, e finalmente a Pilatos, o governador romano. Pilatos, percebendo a inocência de Jesus e a inveja dos líderes religiosos, tentou libertá-lo, oferecendo ao povo a escolha entre Jesus ou Barrabás, um criminoso notório. A multidão, instigada pelos sacerdotes, escolheu libertar Barrabás e crucificar Jesus. Uma ironia profunda, pois o nome Barrabás significa filho do Pai, enquanto o verdadeiro filho do Pai era entregue à morte. Antes da crucificação, Jesus havia sido espancado por soldados romanos no pretório. A flagelação era tão severa que muitos condenados não sobreviviam a ela.
Utilizando um flagrum, um chicote com múltiplas tiras de couro, com pedaços de metal e osso nas pontas, os soldados dilaceravam as costas, braços e pernas do condenado. O historiador Eusébio descreve que as vítimas da flagelação romana frequentemente tinham veias e artérias expostas, órgãos internos revelados através da pele dilacerada. Médicos modernos estimam que Jesus perdeu entre 1 e 1,5 litros de sangue apenas durante a flagelação, levando-o a um estado de choque hipovolêmico antes mesmo de ser crucificado. Os soldados romanos, após a flagelação, colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça, não apenas como zombaria de sua realeza, mas como uma forma adicional de tortura. Os espinhos, provavelmente da planta Ziziphus spina Christi, comum na região, podiam penetrar profundamente no couro cabeludo, uma área extremamente vascularizada, causando sangramento intenso e dor excruciante. O caminho até o Gólgota, o lugar da caveira, era intencionalmente público. O condenado carregava o patibulum, a viga horizontal da cruz, pesando cerca de 45 a 60 quilos, enquanto era escoltado por uma patrulha romana liderada por um centurião. Jesus, já debilitado pela flagelação e pela coroa de espinhos, não conseguiu carregar sua cruz por todo o caminho, levando os soldados a obrigarem Simão Cireneu a carregar o madeiro. Esse detalhe, aparentemente pequeno, revela o estado físico extremo de Jesus antes mesmo de ser pregado. A Via Dolorosa, como ficou conhecida posteriormente, era um caminho de aproximadamente 600 metros. Para um homem saudável, seria uma caminhada relativamente curta, mas para alguém brutalmente espancado, desidratado e exausto, cada passo era uma provação. As quedas de Jesus, embora não detalhadas nos evangelhos, são fisicamente prováveis considerando seu estado. No local da execução, Jesus foi deitado sobre a cruz. Pés e mãos foram fixados com cravos de ferro através dos pulsos, considerados anatomicamente parte das mãos naquela época, e dos pés sobrepostos ou separados. A dor era indescritível, com os nervos principais sendo perfurados e produzindo dor excruciante a cada movimento. Os cravos, segundo evidências arqueológicas e os achados do homem de Givat ha-Mivtar, um crucificado do primeiro século cujos restos foram encontrados em 1968, eram pregos de ferro com cerca de 13 a 18 centímetros de comprimento. Quando inseridos nos pulsos, atravessavam o espaço entre os ossos carpais e danificavam o nervo mediano, causando dor que se irradiava pelos braços e espasmos musculares incontroláveis. A crucificação era desenhada para prolongar a agonia. A morte geralmente ocorria por asfixia. O peso do corpo, pendurado pelos braços, comprimia os pulmões e dificultava a respiração. Para conseguir respirar, a vítima precisava empurrar-se para cima, usando os pés pregados, causando ondas de dor insuportável através dos membros dilacerados. O céu em Jerusalém começou a mudar por volta do meio-dia. Não era apenas uma nuvem passageira, mas uma escuridão sobrenatural que se espalhou sobre toda a terra. Mesmo historiadores não cristãos da época, como Flegonte e Talos, registraram este fenômeno astronômico inexplicável durante a crucificação. Era já quase a hora sexta, e houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol. Este eclipse espiritual não era um fenômeno natural. A Páscoa judaica sempre ocorria durante a lua cheia, quando eclipses solares são astronomicamente impossíveis. Tertuliano, um dos pais da Igreja do segundo século, menciona em sua Apologia que este evento foi registrado nos arquivos romanos. Ele desafia seus leitores a consultarem estes arquivos para verificarem a veracidade do fenômeno. O filósofo grego Flegonte de Trales escreveu que, no quarto ano da 202ª Olimpíada, 33 d.C., ocorreu o maior eclipse de Sol.
E se fez noite na sexta hora do dia, meio-dia, de tal maneira que as estrelas apareceram no céu. Esta escuridão não era apenas um sinal para os presentes em Jerusalém, mas um testemunho para todo o mundo conhecido. Dionísio, o Areopagita, que estava em Heliópolis, no Egito, teria observado o fenômeno e declarado: ou o Deus da natureza está sofrendo, ou a máquina do mundo está se dissolvendo. Enquanto Jesus estava suspenso entre o céu e a terra, começou a batalha invisível mais intensa da história. O apóstolo Paulo posteriormente revelaria que na cruz Jesus despojou os principados e potestades e os expôs publicamente, triunfando sobre eles. Uma guerra espiritual acontecia nos reinos invisíveis. O livro de Jó nos oferece uma pequena janela para essa realidade. Assim como Satanás contestou a integridade de Jó diante de Deus, agora ele estava presente na crucificação, pensando que finalmente havia derrotado o Filho de Deus. O que ele não percebeu foi que a aparente derrota de Jesus era, na verdade, a estratégia divina para a vitória definitiva. Durante essas horas, profecias milenares estavam sendo cumpridas com precisão matemática. O Salmo 22, escrito pelo rei Davi cerca de 1000 anos antes, descrevia detalhes específicos. Traspassaram minhas mãos e meus pés, repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Isaías 53 predizia: ele foi contado com os transgressores, cumprido quando Jesus foi crucificado entre 2 ladrões. As 3 horas de escuridão foram seguidas pelo clamor mais doloroso já registrado nas Escrituras. Deus meu, por que me desamparaste? Este não era apenas um grito de dor física, mas a expressão da separação espiritual entre o Pai e o Filho. Algo incompreensível dentro da perfeita comunhão da Trindade até aquele momento. Os teólogos chamam este momento de derelição divina, o abandono temporário de Jesus pelo Pai. Como poderia o Deus eterno, que existe em perfeita comunhão trinitária, experimentar separação? Este é o mistério mais profundo da cruz. O teólogo alemão Jürgen Moltmann chamou isso de a ferida de Deus, uma ruptura temporária dentro do próprio ser divino. Jesus estava experimentando o peso completo da maldição do pecado. Como Paulo explicaria, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Não apenas carregando nossos pecados, mas tornando-se representativamente pecado em nosso lugar. Neste momento, Jesus experimentou o que os teólogos chamam de morte segunda. Não apenas a morte física, mas a separação espiritual de Deus, a essência do inferno. O que deveríamos enfrentar eternamente, ele enfrentou concentrado em um momento cósmico. A eternidade, em seus aspectos mais terríveis, foi comprimida nas horas da cruz. O véu do templo, uma imponente cortina de aproximadamente 10 metros de altura e 10 centímetros de espessura, rasgou-se de cima para baixo no exato momento da morte de Jesus. Este não foi um rasgo qualquer, mas um ato divino simbolizando o fim da separação entre Deus e a humanidade. Segundo a tradição judaica, este véu era tão grosso que 2 pares de cavalos, puxando em direções opostas, não conseguiriam rasgá-lo. O rasgamento de cima para baixo, não de baixo para cima, indica que foi um ato de Deus, não dos homens. O Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do templo, onde apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, agora estava exposto para todos. A carta aos Hebreus explica o significado deste evento. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. O véu rasgado simbolizava o corpo sacrificado de Jesus, abrindo acesso direto a Deus para todos os crentes.
Enquanto isso, o centurião romano, acostumado a presenciar mortes violentas, ficou tão impressionado com a maneira como Jesus morreu que declarou: verdadeiramente este homem era filho de Deus. O que ele viu, que o fez reconhecer a divindade do crucificado, não foi apenas o comportamento extraordinário de Jesus diante do sofrimento, mas os sinais cósmicos que acompanharam sua morte. Este soldado romano, treinado para não demonstrar emoção ou piedade, havia presenciado centenas de crucificações. Mas esta era diferente. Ele observou Jesus perdoando seus executores, garantindo salvação ao ladrão arrependido, cuidando de sua mãe mesmo em agonia extrema. Viu a escuridão sobrenatural, sentiu o tremor da terra e testemunhou como Jesus, ao contrário de outros crucificados que morriam em exaustão silenciosa ou com gritos de desespero, entregou seu espírito com um brado de vitória. A terra tremeu, rochas se partiram e algo ainda mais extraordinário aconteceu. Sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Estes santos ressuscitados apareceram para muitas pessoas em Jerusalém após a ressurreição de Jesus, um presságio da grande ressurreição prometida para o fim dos tempos. Este acontecimento extraordinário, mencionado apenas por Mateus, seria classificado por céticos modernos como mitológico. No entanto, considerando que Mateus escreveu seu evangelho quando muitas testemunhas oculares ainda estavam vivas, seria contraprodutivo incluir um detalhe tão fantástico se não fosse baseado em eventos reais que seus leitores poderiam verificar. Quando o soldado romano perfurou o lado de Jesus com uma lança, saiu sangue e água. Um detalhe médico importante que confirma a causa física da morte: ruptura cardíaca resultante de extrema angústia. O coração de Jesus literalmente se partiu. A medicina moderna explica que este fenômeno, conhecido como hemopericárdio, sangue, e hidropericárdio, água, ocorre quando o coração rompe devido a trauma extremo. Estudos médicos sobre a crucificação sugerem que Jesus provavelmente morreu de choque hipovolêmico combinado com asfixia, levando à falha cardíaca. João, que testemunhou pessoalmente este detalhe, enfatiza: aquele que viu isto testificou, e seu testemunho é verdadeiro, entendendo a importância deste detalhe, tanto como evidência histórica quanto como símbolo teológico. Nos bastidores celestiais, algo igualmente dramático acontecia. O livro de Apocalipse nos dá uma pequena amostra do que ocorre no trono de Deus. Em Apocalipse 5, João vê um cordeiro como havia sido morto no centro do trono. A cruz não foi apenas um evento terreno, mas um acontecimento que marcou para sempre o próprio trono celestial. O teólogo Richard Bauckham observa que este é um dos paradoxos mais surpreendentes das Escrituras. O símbolo central do trono de Deus não é um leão majestoso ou um rei coroado, mas um cordeiro sacrificado. A cruz não foi apenas um meio para um fim, mas um evento de tal importância cósmica que sua marca permanece eternamente no centro do governo divino. Enquanto os discípulos estavam escondidos em desespero, pensando que tudo havia acabado, os céus se movimentavam. Jesus, ao morrer, não ficou inativo, mas desceu às partes mais baixas da terra, Efésios 4, pregando aos espíritos em prisão, 1 Pedro 3. Teólogos ao longo da história têm debatido o significado exato deste descenso ao Hades. Alguns, como Tomás de Aquino, interpretaram como Jesus libertando as almas dos justos do Antigo Testamento que aguardavam sua vinda. Outros, como John Calvin, viram isto como uma expressão metafórica do sofrimento espiritual completo que Jesus experimentou. Independentemente da interpretação específica, está claro que a obra de Jesus continuou mesmo após sua morte física, demonstrando que nem mesmo as barreiras da morte poderiam conter a eficácia de seu sacrifício.
Em um nível mais profundo, a crucificação representou o clímax do conflito cósmico iniciado antes da fundação do mundo. O livro de Apocalipse se refere a Jesus como o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Na eternidade, a cruz já estava prevista como o mecanismo pelo qual Deus derrotaria definitivamente o mal. Quando Jesus disse, "Está consumado", ele não estava apenas anunciando o fim de seu sofrimento terreno, mas proclamando a conclusão bem-sucedida da missão pela qual havia vindo: redimir a humanidade e toda a criação. O termo grego usado, tetelestai, era a mesma palavra escrita em recibos comerciais da época, significando pago integralmente. Na cruz, Jesus liquidou completamente a dívida do pecado que separava a humanidade de Deus. A escuridão que cobriu a terra durante 3 horas simboliza mais do que a ausência de luz solar. Representa o momento em que toda a maldade, todo o pecado, toda a corrupção da história humana, passada, presente e futura, convergiu para um único ponto focal: o corpo sofredor de Jesus. Esta convergência de todo o mal da história em um único momento nos ajuda a entender por que Jesus, no jardim do Getsêmani, estava em tal agonia que suou gotas de sangue, um fenômeno médico raro chamado hematidrose, que ocorre sob extremo estresse emocional. Ele não estava apenas antecipando a dor física, mas a carga espiritual inconcebível que estava prestes a carregar. O teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer, que enfrentou sua própria crucificação pelos nazistas, escreveu: "Deus permite que seja empurrado para fora do mundo na cruz. Deus é fraco e impotente no mundo, e é exatamente assim, e apenas assim, que Deus está conosco e nos ajuda." Este paradoxo de um Deus aparentemente fraco, que derrota os poderes do mal através da vulnerabilidade, é o coração da mensagem cristã. O profeta Isaías, 700 anos antes, previu com precisão impressionante: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Não apenas pecados abstratos, mas dores reais, traumas concretos, feridas emocionais profundas, tudo foi levado por Jesus na cruz. O teólogo Hans Urs von Balthasar desenvolveu o conceito de descida de Deus, a ideia de que na cruz Deus não apenas se solidarizou com o sofrimento humano, mas experimentou-o em sua forma mais extrema. Nenhuma dor humana, por mais intensa que seja, está além do alcance da compreensão divina. Quando sofremos, não sofremos sozinhos, sofremos com um Deus que conhece intimamente nossa dor. A expressão céu chorando não é apenas uma metáfora poética. A criação literalmente reagiu à morte do Criador. Paulo explica em Romanos 8 que toda a criação geme, aguardando a redenção completa. Na crucificação, este gemido atingiu seu ponto máximo. Os pais da igreja frequentemente falavam da cruz como o eixo do universo, o ponto central em torno do qual toda a criação gira. Quando Jesus foi levantado na cruz, ele estava literalmente no centro de tudo, entre o céu e a terra, entre 2 ladrões representando a humanidade, entre o passado e o futuro, entre a criação e seu Criador. A cruz tornou-se o novo centro gravitacional espiritual do cosmos. Os primeiros cristãos entenderam profundamente esta dimensão cósmica da cruz. No hino cristológico de Colossenses 1, Paulo declara que por meio da cruz, Jesus reconciliou consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A morte de Jesus não apenas impactou a humanidade, mas restaurou a harmonia de toda a criação. Esta reconciliação cósmica explica por que os primeiros cristãos rapidamente começaram a ver a cruz não como símbolo de vergonha, mas de vitória. Enquanto os romanos utilizavam a crucificação como instrumento de terror e humilhação pública,
Os seguidores de Jesus transformaram este símbolo de morte no mais poderoso símbolo de vida e esperança. Talvez o aspecto mais profundo e misterioso da crucificação seja a separação temporária dentro da própria Trindade. Deus meu, por que me desamparaste? Revela que Jesus experimentou a ausência da presença do Pai, a verdadeira definição do inferno, para que nunca precisássemos experimentá-la. O teólogo Karl Barth expressou isto como Deus contra Deus. Um momento em que a justiça divina e o amor divino convergiram em um paradoxo que nossos limitados entendimentos humanos nunca poderão compreender completamente. Ele escreveu: Deus mesmo provê o cordeiro para o sacrifício. Mesmo em sua aparente derrota, Jesus estava cumprindo perfeitamente as profecias messiânicas. O Salmo 22, citado por Jesus na cruz, começa com o grito de abandono, mas termina com triunfo e adoração. Da mesma forma, a escuridão da crucificação seria seguida pela luz gloriosa da ressurreição. Este padrão de morte seguida por vida, sofrimento seguido por glória, tornou-se o paradigma da experiência cristã. Jesus posteriormente explicaria aos discípulos no caminho de Emaús: porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. O caminho para a glória passa invariavelmente pela cruz. O tremor da terra não foi apenas um fenômeno sísmico, mas um sinal de que as estruturas espirituais estavam sendo abaladas. A carta aos Hebreus explica que Deus prometeu: ainda uma vez farei abalar não só a terra, mas também o céu, removendo o que pode ser abalado para que permaneça o que é inabalável. Os evangelhos registram que os soldados que guardavam o túmulo tremeram de medo. A mesma palavra grega, seio, usada para descrever o tremor da terra. Homens treinados para a batalha, acostumados a enfrentar exércitos inimigos sem medo, agora tremiam diante da manifestação do poder divino. As estruturas de poder humano, simbolizadas pelo Império Romano, estavam sendo abaladas por um poder infinitamente superior. Quando o véu do templo se rasgou, Deus estava declarando que o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento havia cumprido seu propósito. Não mais seria necessário um sacerdote humano para mediar nosso acesso a Deus. Jesus tornou-se simultaneamente o sacrifício perfeito e o sumo sacerdote eterno. A carta aos Hebreus desenvolve extensivamente esta teologia. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santíssimo, pelo sangue de Jesus, pelo caminho novo e vivo que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. O véu rasgado representa o fim da separação entre o sagrado e o profano, entre o divino e o humano. Os sepulcros que se abriram representam a promessa de vitória sobre a morte. Paulo posteriormente escreveria que Jesus destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. A ressurreição começou no momento da crucificação. Os dois eventos são inseparáveis. O teólogo N.T. Wright observa que a ressurreição não é apenas uma esperança para o futuro, mas uma realidade que já começou a transformar o presente. Os santos ressuscitados eram o primeiro fruto desta nova criação, irrompendo na antiga, um prelúdio da grande ressurreição que está por vir. O sangue e água que fluíram do lado de Jesus simbolizam os dois elementos essenciais da vida espiritual: purificação, água, e expiação, sangue. João, em sua primeira epístola, escreve: Este é aquele que veio por água e sangue, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. Desde os primeiros dias da Igreja, esta imagem foi associada aos sacramentos do batismo, água, e da Eucaristia, sangue. Quando o soldado romano atravessou o lado de Jesus com a lança, sem saber, ele estava revelando uma profunda verdade teológica. Do corpo partido de Cristo flui a vida da Igreja.
Como Eva foi formada do lado de Adão, a igreja, a noiva de Cristo, nasceu do lado perfurado do segundo Adão. O céu chorou na crucificação não apenas de tristeza, mas também de admiração diante do amor sacrificial demonstrado. Como C.S. Lewis observou, o Filho de Deus se tornou homem para capacitar os homens a se tornarem filhos de Deus. Este é o paradoxo máximo. Através da morte veio a vida, através do sofrimento veio a glória. O filósofo Søren Kierkegaard chamou este paradoxo de o escândalo da cruz. Um escândalo tanto para a religiosidade humana quanto para a sabedoria humana. Como poderia o Deus Todo-Poderoso permitir-se ser morto por suas criaturas? Como poderia a salvação vir através de um ato de aparente fraqueza e derrota? Esta é a loucura de Deus, que Paulo menciona como sendo mais sábia que a sabedoria dos homens. A crucificação foi o momento em que o céu e a terra se encontraram em um abraço doloroso, mas redentor. As trevas que cobriram a terra simbolizavam a profundidade do sofrimento de Jesus, mas também preparavam o palco para a luz da ressurreição que viria. Quando contemplamos a cruz, não estamos apenas olhando para um evento histórico do passado, mas para o centro da história universal, o ponto para o qual tudo antes convergia e do qual tudo depois flui. Como Paulo declarou, longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A manifestação celestial durante a crucificação, trevas, terremoto, véu rasgado, ressurreição parcial, era apenas o começo. João, em Apocalipse, viu o resultado final. Eis que faço novas todas as coisas. A obra iniciada na cruz culminará na restauração completa de todas as coisas. Quando Jesus clamou, tenho sede, ele não estava apenas expressando o desconforto físico, mas o profundo desejo por comunhão com aqueles pelos quais morria. Sua sede continua hoje, sede por relacionamento com cada um de nós. A história não termina na cruz. 3 dias depois, o céu não choraria mais de dor, mas rejubilaria com a ressurreição. E 40 dias depois, Jesus ascenderia aos céus, onde hoje intercede por nós à direita do Pai. O que isso significa para você hoje? Significa que suas dores, lutas e feridas mais profundas foram levadas por Jesus na cruz. Significa que o véu que separava você de Deus foi completamente removido. Significa que você pode entrar confiantemente na presença de Deus, não por seus próprios méritos, mas pelo caminho aberto através do sangue de Jesus. O céu chorou para que suas lágrimas pudessem ser enxugadas. Jesus experimentou o abandono para que você nunca precisasse ser abandonado. Ele morreu para que você pudesse viver eternamente. Se você nunca entregou sua vida a Jesus, hoje pode ser o dia da sua redenção pessoal. A mesma cruz que abalou o universo há 2000 anos pode transformar sua vida agora. O mesmo Jesus que morreu por toda a humanidade, morreu especificamente por você. Tome um momento agora para falar com Deus. Agradeça pelo sacrifício de Jesus. Reconheça sua necessidade de perdão e nova vida. Convide Jesus para ser o Senhor de sua vida e experimente a mesma transformação que tem mudado milhões de vidas ao longo dos séculos. Obrigado por assistir até aqui. Se este vídeo tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir estas verdades. Deixe seu comentário sobre como a mensagem da cruz impactou sua vida. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais conteúdos que vão fortalecer sua fé e aprofundar seu relacionamento com Deus. Até o próximo vídeo, lembre-se, o céu chorou por você para que você pudesse sorrir eternamente com Deus.